Com alegria, cumprimentamos a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu estava pensando, o que fazer quando a fonte secar? E eu quero, logo de antemão, antes de tomar o texto bíblico, o que fazer quando você recebe uma carta dizendo o banco cortou o teu crédito? Você sai para trabalhar e o ladrão rouba o teu carro. Você chega no trabalho e o gerente ou teu patrão diz para você: nós estamos fazendo corte de despesas e vou ter que dispensar o teu trabalho. Você sente um nódulo te atrapalhando e você vai lá no médico, eles mandam você para oncologia e você descobre que está com câncer. O teu marido do nada, ele deixa você e vai embora com outra mulher. Ou o homem que ama a sua esposa e de repente ela simplesmente o abandona. Olha quantas fontes estão secando. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo nesta noite. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, nos primeiros 7 versos, assentados mesmo, vamos considerar o texto como pretexto de pregação. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhes traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuvas na terra. Quantos necessitam de oração? Nós estávamos olhando os pedidos de oração feitos no domingo, e são muitos pedidos, e as pessoas resolveram fazer suas súplicas. E eu anotei esses pedidos. Você que está me ouvindo pela internet, eu gastei um tempo, mais de 460 pedidos. E eu fui anotando. E você pode escrever aí que não vamos ficar com ouvidos moucos, nós e muito mais, muito menos Deus, que tem ouvidos que podem em todos os lugares ouvir ao mesmo tempo. E o pedido de oração, irmãos, é uma marca da dependência. Vamos então orar. Pai querido, nós te agradecemos o privilégio renovado que tu nos concedes de neste dia falarmos contigo uma vez mais. Toma-nos em tuas mãos, orienta-nos, dirija-nos, Senhor. Deus, faça valer a pena os teus filhos se deslocarem de suas casas, de seus trabalhos. Alguns vieram direto do trabalho para este lugar e daqui a pouco mais, Senhor, vamos estender, se tu nos permitires, as nossas mãos, a bandeja, e tomar os elementos da Santa Ceia, que simboliza o teu corpo dilacerado no Calvário e o teu sangue derramado em nosso favor. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor. Aqui está um vaso de barro puro, o vaso que sobrou, o barro que sobrou do monturo, Senhor.
Deus, para a glória do teu nome, fale aos nossos corações. Na dependência absoluta do teu Espírito, oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Eu quero começar este sermão nesta noite falando que ser dirigido por Deus nem sempre significa que eu vou gozar de muito conforto ou vou andar pelos melhores caminhos. Nem sempre significa isso. Por isso é que Deus permitiu que a fonte secasse. E Deus tem projetos até no nosso sofrimento. Nós estaremos nesta noite aprendendo a caminhar direcionados, aprendendo a caminhar orientados, aprendendo a caminhar focado, com projetos, norteado pelo Espírito. É isso que o Senhor quer nos falar nesta noite. O crente deve andar sempre norteado, focado na revelação de Deus. Porque quando nós andamos segundo a nossa própria vontade, nós não vamos chegar a bons portos. Nós precisamos deixar que Deus nos fale, porque aquilo que parece ser bom aos nossos olhos nem sempre é verdadeiro. Quando Abraão mandou que o seu sobrinho escolhesse o lugar, Ló escolheu o caminho verdejante e ele estava indo para as campinas de Sodoma e Gomorra. Pareceu aos seus olhos ser o melhor caminho, o melhor lugar, mas não era. Houve um tremendo engano. Então, sobretudo, o crente deve viver com um propósito. Se nós não temos um propósito, não temos um foco, nós vamos andar em círculo, andando em círculo, e daqui a 10 anos você continua no mesmo lugar, porque você está andando em círculo. Tem coisas que Deus exige de nós. Uma das coisas que Deus exige de nós, se você quer ser feliz, é dependência dEle. Quando nós somos dependentes de Deus, então tudo de bom começa a acontecer na nossa vida. Ser dependente de Deus não é fraqueza, muito pelo contrário, é fortaleza. Porque nós somos servos, e o servo ele é dependente. Na antiguidade, queridos, o valor do servo dependia de quem era o seu dono. Aquele sujeito que tinha um pouco de dinheiro e saía para comprar um escravo, um cárie dentária, desdentado, doente, com febre, era um escravo muito barato. Então, aquela pessoa com pouco dinheiro fazia um lançamento e pegava aquele servo e botava aquele servo para trabalhar para ele. E agora aquele servo, ele não podia ser vendido muito caro, porque o seu dono era um homem de pouca projeção. Então, o nosso dono é que dá o valor para nós. Então, qual é o caráter do seu dono, do nosso dono? Qual é a riqueza do seu dono? A projeção do seu dono. Qual é essa projeção? Como é? A credibilidade que ele tem. Qual é a credibilidade que o seu dono tem? A grandeza do seu dono, qual é? E o nosso valor depende do valor do nosso dono. Interessante que no mundo do automóvel, tem a questão do carro que você compra, um carro usado com 10 anos de uso, mas ele foi de um cidadão único dono, e ele cuidou muito do carro. Aí você vai lá para comprar o carro, gostou do carro, e ele diz assim, olha, aqui está a nota fiscal do que eu comprei daqui a 10 anos atrás, aqui estão todas as revisões feitas, o carro está todos os pneus novos, está muito cuidado, você olha a pintura impecável, tudo certinho, IPVA pago, aí você percebe que aquele homem era zeloso, cuidadoso. Você vai lá na quilometragem, ainda que tenha uma quilometragem alta, mas o carro está bem conservado. Então você compra aquele automóvel, por quê? Porque ele tinha um dono caprichoso. Então o valor depende do dono. Agora, quem estamos servindo, queridos irmãos? Quem é? Para ser um grande servo,
Você precisa ter um grande senhor. Eu não posso ser um grande servo se eu tenho um senhor medíocre. Sabe, tem pessoas que o senhor dele é o dinheiro. Sabe, o dinheiro não é um grande senhor. E também não é servo. Talvez ele seja até o Senhor na horizontal. Mas na vertical ele não tem valor nenhum. E nós estamos buscando algo de realmente relevância. Então o verdadeiro servo, ele não consegue mais enxergar com seus próprios olhos. O verdadeiro servo, ele passa a enxergar com os olhos do seu dono. Então é a revelação, nós precisamos caminhar com a revelação do Espírito, caminhar sobre a vontade de Deus, caminhar na orientação de Deus. O servo aprende a tomar decisão. Então, querido, se a fonte começar a secar e alguma coisa começar a acontecer de ruim na tua vida, não fique abatido, não fique prostrado, não fique acomodado, não fique caído, não fique conformado. Não se entregue à derrota e ao fracasso de jeito nenhum. E a decisão que o Senhor nos dá é que se a fonte começar a secar, você não pode ficar caído por causa disso. A vontade de Deus é que nos levantemos. Levanta-te. O que significa isso? É tomar posição. Eu estou deitado, eu tomo uma posição e me levanto. Posicionar-se em favor sempre do reino de Deus. Colocar-se em pé é para caminhar, porque deitado ninguém caminha. Quando eu me coloco em pé, eu estou em posição de sentido, eu estou pronto para marchar, estou pronto para caminhar, pôs-se em movimento, em marcha. Miqueias, no capítulo 2, verso 10, diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Enquanto estamos na terra, estamos labutando, estamos trabalhando. E o servo precisa estar na posição certa. Não adianta você ficar na posição que você quer, meu irmão. É a posição que Deus te coloca. O Senhor plantou um jardim, colocou Adão. E o Senhor, pela viração do dia, vinha e gritava: Adão, 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 Adão. E Adão gritava: eis-me aqui, Senhor. O que fizeste hoje? Senhor, dei o nome aos animais. Olha, veio aqui um animal trombudo, eu chamei de elefante. Uma cabeça, um pescoço comprido, chamei de girafa. E o Senhor podia conversar com ele e dizer: olha, fez muito bem, eu gostei dos nomes que você deu. E pela viração do dia, Deus sempre aparecia no jardim, porque um dos desejos de Deus é a comunicação com a sua criatura. Deus nos fez para a comunicação com Ele. Não adianta ficarmos distantes, precisamos falar com Ele. Ele quer nos ouvir e nós precisamos ouvir Deus. Pela viração do dia, Deus apareceu no jardim: Adão, eis-me aqui, Senhor. Mas teve um dia que Deus chegou lá: Adão, Adão, Adão. Não houve resposta. Sabe, prontidão é a vontade de Deus para nós. Estarmos em prontidão. Desprendimento. Nós precisamos aprender a nos desprender de coisas que não valem nada. Nós valorizamos coisas que lá no final das contas, aquilo não tem valor algum. E só muito mais tarde que a gente vai ver que deu soco em ponta de faca. Deus quer de nós abnegação. Deus exige de nós renúncia. Renunciar é sempre, irmãos, uma coisa que tem um preço, porque eu vou renunciar. Coisas que me agradam, coisas que me dá deleite. É muito fácil renunciar a coisas que você não gosta. É só chutar, chuta que é laço. Mas quando se fala de renúncia, é algo que te agrada, algo que te prende, algo que aos teus olhos, aos meus olhos, parece ter muito valor. Aí é que tem verdadeira renúncia. É estar na brecha. É estar disponível para Deus, dizer: Senhor, eis-me aqui, estou disponível, usa a minha vida. E Deus só usa homens em pé. Eu nunca ouvi falar que Deus usa homem caído. Ezequiel 2:1 disse-lhe: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha, Deus não tem propósito de falar com caídos.
Deus não tem propósito de falar com alguém que está inerte, deitado, preguiçoso. Olha, eu nunca ouvi dizer que Deus procura homens que não têm ocupação, homens que não estão fazendo absolutamente nada. Deus não confia nessas pessoas. Deus procura pessoas hiperocupados. E quanto mais você está ocupado, mais Deus confia em você. E mais obrigação Deus vai te dar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você é um soldado valente e que você vai resolver aquilo que Ele dá nas tuas mãos para resolver. Mas aquele que é, sabe, caído, deitado, frouxão, preguiçoso, o Senhor diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Deus não usa homem prostrado. A prostração é uma coisa que não agrada a Deus. Quem não sabe obedecer, principalmente obedecer a Deus, ele não sabe servir, não é um bom servo. E o verdadeiro servo não toma atitudes próprias. Ele toma uma atitude orientada. Ele espera sempre a ordem do seu dono. Obediência e fidelidade é um binômio. Obediência e fidelidade. Obediência e fidelidade, fidelidade e obediência. E nós devemos aprender a desejar o que agrada a Deus. Eu preciso descobrir. Interessante quando nós temos amigos, na nossa própria família, os nossos filhos, nós precisamos saber o que eles gostam. Quando nós descobrimos o que ele gosta, nós vamos pegar o feeling. Nós vamos pegar o fio da meada. Porque você vai exatamente comprar e dar de presente aquilo que vai encher os seus olhos de alegria. E como nós somos servos de Deus, nós precisamos procurar agradar a Deus. Irmão, ser dirigido por Deus nem sempre significa andar pelos melhores caminhos, mas é uma opção que você tem que fazer de renunciar à tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Então andar pelos caminhos de Deus é o melhor. E muitas das vezes esses caminhos passam por desertos. Deserto, toda vez que a gente fala em deserto, é uma escola. Deserto é um lugar de aprendizado. Deserto é um lugar de sofrimento, de sequidão. Um lugar de teste mesmo muito grande. Eu me lembro quando estava servindo o exército, eles largaram a gente lá na mata, sobre um curso de sobrevivência. Curso de sobrevivência. Eu tive que aprender a buscar água onde eu não imaginava. É claro que nós tivemos um treinamento para tirar água. Eu não cheguei a comer aquele tapuru. Davi comeu, mas eu não comi não. Desculpe. Cisternas rotas, mares revoltos, naufrágio como Paulo sofreu, fornalha aquecida 7 vezes mais. O importante não é deixar que os nossos pés se desviem. O importante nesse momento é focar em Deus. Tem coisas ruins que Deus permite que aconteça conosco. Como é que pode? A gente sempre espera o melhor de Deus. Mas eu quero provar nesta noite que Deus permite coisas muito ruins para nós, com propósito. Tudo em Deus tem um propósito. Por exemplo, irmãos, Deus não impediu que Jonas fosse engolido pelo peixe. Mas era impossível a um ser humano passar 3 dias e 3 noites, irmãos, no estômago de um peixe, onde tinha ali os ácidos terríveis, que deve ter descolorado a sua pele, deve ter causado queimaduras, e ele saiu todo fragelado, ele foi vomitado, não lá em Nínive, mas no ponto zero da partida das missões que ele tinha que fazer. Mas Deus foi com Jonas, mesmo lá no peixe, ele orou a Deus. Como pode orar a Deus se Deus não está presente? Não há como falar com alguém que não esteja presente. Como é que eu posso falar para o ar? Se eu falo com Deus é porque eu sei que Ele está presente. Ele está aqui agora, Ele está nesse momento. Deus não impediu que Sadraque, Mesaque e Abidnego fosse lançado na fornalha, 7 vezes aquecido. Os 3
E quando o rei olhou, havia um quarto homem. Quem era esse quarto homem? Era o próprio Deus presente ali. Deus permitiu que ele fosse lançado na fornalha 7 vezes aquecido. O algoz, o homem que pegou os homens para jogar lá dentro, os 3 rapazes, morreu todo queimado, só com bafo da fornalha. E os rapazes estavam lá, nem cheiro de fumaça havia no cabelo. Os irmãos sabem, o cabelo é altamente combustível, o cabelo pega fogo. Eu tenho pelos no braço e às vezes, sem querer no fogão, e começa a pegar fogo, pega fogo. Agora numa fornalha 7 vezes aquecido. Sabe por quê? Deus não os livrou, mas Deus entrou com eles lá. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas o leão da tribo de Judá entrou na cova dos leões, junto com Daniel. Ele não livra você de entrar, mas livra você na situação. Deus não impediu que José fosse vendido como escravo para o Egito. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi assistido por Deus de tal maneira, em que ele, sendo escravo e sendo jogado no meio de 2 malfeitores, uma figura clara do Senhor Jesus Cristo, que na cruz ele tinha 2 malfeitores, um viveu e o outro morreu, um foi condenado e o outro foi liberto. Assim aconteceu também com José. Mas não apenas isso, ele foi governador do país mais poderoso de então. O que despertou a minha atenção no texto que nós lemos hoje foi o verso 3. Deus dá uma ordem ao profeta Elias, no mínimo incompreensível aos meus olhos, no mínimo incompreensível ao meu entendimento. E se eu tivesse no lugar do profeta, eu ia ficar pensando, que paradoxo é esse? Que coisa é essa? Olha só a ordem que Deus dá a ele: retira-te daqui, vai-te para a banda do Oriente e esconde-te. Deus está mandando o cara se esconder. De quê? De quem? Esconde-te junto às correntes de Querite, fronteira ao Jordão. Vai-te daqui, vira-te para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus ainda acrescenta no versículo 4: e há de ser que beberás do ribeiro. Deus só não disse para ele, o ribeiro vai secar, essa fonte vai acabar. Deus não disse isso a ele. Deus deixou que ele descobrisse isso. Sabe por quê, irmãos? Deus não está dando mamadeira para os seus servos, não. Deus não está colocando chazinho na boca, não. Se você quer ser um servo de Deus na bucha, de verdade, então você vai ter que ter a revelação de Deus, vai ter que buscar isso, vai ter que aprender isso na tua própria pele. Deus não falou para ele, não adiantou nada, porque Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus não era mau. Deus acrescenta: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Será que Deus não tinha algo melhor, não? Essa ave de rapina, que ali te sustentem. Corvos se alimentam de carne podre. À primeira vista, Deus estava tirando Elias de um confronto com o rei Acabe. Isso é uma verdade histórica. E Deus começa a perceber muito bem que Elias não era páreo bastante para enfrentar Acabe. Acabe tinha muitos soldados a seu serviço. A chance de Elias era chances muito pequena mesmo. Talvez essa não fosse todas as motivações de Deus. Observe aqui que nada foi revelado a Elias sobre a situação de Querite. E alguém pode dizer assim: mas Deus faz um negócio desse comigo? Me casei com esse homem, e esse homem foi embora. Deus não avisou nada. Esse homem me traiu, sumiu. Poxa, o gerente do banco, ele podia entender que a situação está difícil, ele cortou meu crédito. Ele dependia de receber o crédito para fazer pagamentos, e quando recebesse, ele ia cobrir o dinheiro lá no banco. Está fazendo essa rotina.
E ele não entende que Deus quer dar a ele, irmãos, uma orientação para que ele possa ter subsídios, para que ele possa ter uma injeção de capital muito mais barata do que pegar dinheiro no cheque especial. Ele não percebe que Deus está dando uma orientação para ele. Eu me perguntei, por que Deus não escolheu um lugar melhor para Elias, hein? Mandou ele para um lugar horroroso. Imagine, um lugar que tinha fome, um lugar que tinha sequidão, tudo seco. Será que Deus não podia, não tem gabarito bastante para colocar ele numa pousada, hein? Tem pousadas aí maravilhosas. Por quê? Por que não levou para aquela região ameaçada de seca e de fome? Deus escolheu para o profeta um lugar sem conforto absoluto. Será que Deus odiava Elias? E Elias tão fiel a Deus? Aquele lugar não tinha beleza alguma, aquele lugar à beira do caos. Mas Elias obedece rigorosamente a Deus. E agora? E cada vez que ele vai lá tirar água, ele tinha que abaixar um pouquinho mais. Por quê? Estava acabando a água. E ele começa a perceber, mas em nenhum momento aparece uma oração. Deus, não sei não, hein? O negócio está feio, essa fonte aqui vai acabar, Senhor. Pelo andar da carruagem, eu vou ficar aqui sem água, Senhor. Nem para beber, quanto mais para tomar banho. Em nenhum momento tem lamúria desse profeta. Em nenhum momento ele reclama com Deus. Em nenhum momento ele toma uma posição antagônica à vontade de Deus. E mesmo assim ainda não percebia qual era o projeto de Deus na vida dele. Fale comigo, Deus tem projeto. Irmãos, desde a fundação do mundo, Deus tem projetos. Tudo corria segundo a palavra do Senhor. No entanto, o riacho está secando. Eu não sei o que Elias sentia a cada observação. Eu gostaria muito de saber o que passava no coração dele, num lugar distante, um lugar seco. E o que é o bem mais precioso do homem, que ele não vive sem ela, é água. Você pode ficar alguns dias sem comer, vai só emagrecer um pouco, mas se você ficar sem beber, você vai secar, desidratar e vai morrer, Até então, Elias havia seguido radicalmente as ordens de Deus. Eu vejo aqui que ele não se arredou dali. Se fosse eu dizer, epa, Senhor, me perdoe, mas eu já estou dando linha na minha pipa. Estou vendo isso aqui secar, eu não vou pagar para ver não, Deus. Vou cair fora daqui. Vou deixar esse negócio. E quando seguimos as ordens de Deus, sempre esperamos sucesso. Quando eu obedeço a Deus, eu espero sucesso. Eu espero que o sucesso me acompanhe. Esse, irmãos, é ordem natural. Ser fiel e o Senhor vai te fazer prosperar. Fidelidade. No entanto, nesse caso aqui, foi o contrário. Ele está sendo fiel e Deus se ocultou coisas, porque Deus tinha um projeto maior. E um dia ele acorda, se prepara para tomar seu banho, vai lá, o ribeiro secou. Nem água para beber tinha. Era hora dele começar a murmurar, e por muito menos nós murmuramos, por muito menos. Basta qualquer coisa sair do ponto que a gente estava esperando e não acontece do jeito que a gente quer, do jeito que esperava, pronto. Já começam as situações. E eu fico pensando como a igreja está doente. Mas eu não estou falando da ADJ, não. Eu estou falando da igreja no mundo, hoje, no mundo. E ao descer ao ribeiro, ele percebe que a água já não mais corria. Primeiro livro de Reis, no capítulo 17, verso 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuvas na terra. O que você faz quando a fonte seca?
Hein? Marido foi embora, a mulher desapareceu. De repente você tem uma notícia que teu filho está desviado, que teu filho está envolvido com drogas, que a tua filha de 13 anos está grávida. O que fazer quando a fonte seca? O que você vai fazer? A primeira lição que devemos aprender é que nos caminhos de Deus não há surpresas. Deus nunca se surpreende. A surpresa é minha, mas Deus não tem surpresa. Fale comigo, Deus nunca se surpreende. Como é que pode Deus falar? Não há isso para Deus. Porque Deus conhece o passado, o presente e o futuro. E Ele não pode ficar surpreso. Então tudo está nos projetos. Deus não tem plano B, nem plano C, nem plano D. Deus tem um plano. O plano de Deus é único. Deus não tem 2, nem 3, nem 4. Bom, Deus vai dizer assim: eu vou falar o plano A, se não der certo eu ponho o plano B, não deu certo eu ponho o plano C. Deus não tem isso. Deus só tem um único plano. Porque Ele não se surpreende nunca. Em Romanos, no capítulo 8, verso 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam. Não importa o que está acontecendo com você. Preste atenção, Deus tem uma maneira de falar. Você talvez não percebeu ainda que Deus tem uma maneira de falar. O ribeiro de Querite já estava nos planos de Deus. A sequidão do ribeiro, a fonte secaria, porque através dela Deus tinha um plano. Se nós aprendermos esta lição nesta noite, você que está aí pela internet, presta atenção. O nosso espírito não vai secar quando as circunstâncias mudarem. Por quê? Porque Deus está te preparando. Deus está te dando uma têmpera. E o ouro é purificado no fogo. Quanto mais fogo você dá no ouro, mais as impurezas vão saindo e vai limpando. Quanto mais a gente passa pelo fogo, pela tribulação, mais preparados e mais puros, nós vamos ficar mais fortes, mais vivos. E é fácil seguir as ordens de Deus quando estamos desfrutando de manancial. É mole, tem dinheiro no banco, tem saúde, está tudo bem. Agora eu quero ver ficar servindo a Deus, fazendo hemodiálise, hein? Isso é que mostra se você é ou se você não é. E Deus permite para saber quem você é. Eu fui visitar pessoas com câncer, já visitei pessoas nas últimas, e pessoas que estavam com esperança no coração. Se nós aprendermos esta lição, as circunstâncias não podem ser mais fortes do que Deus. Ouça, muitas das vezes o barulho das águas correndo, e eu fiquei hospedado algumas vezes numa casa de um amigo, de um casal, que nos fundos da casa passa um ribeiro, e as águas rolam e dá até um soninho gostoso. Barulho das águas. E quando começa a ter uma corrente mais forte, o barulho aumenta. Lá na queda de Paulo Afonso, a quilômetros de distância você escuta o rugido da cachoeira, rugido das águas. Eu tive lá nas 7 quedas, lá no sul, e observei que a gente, para conversar ali perto uma da outra assim, tem que falar alto, porque o som das águas nos impede de ouvir um ao outro, porque o som é muito grande. E muitas das vezes Deus permite a fonte secar para você poder ouvir Deus. As bênçãos vai inebriar os teus olhos. As bênçãos demais, entre aspas, vai te deixar moco para Deus. Tem muita bênção,
E aí quando tem muita bênção, parece que a gente fica muito ligado na bênção e esquece do Deus das bênçãos. E exatamente nesse ponto é que as pessoas se perdem. Eu conheci uma pessoa muito gordo, e ele era uma pessoa humilde, muito humilde, gordo, humilde. Ele não está mais aqui não, ele já foi daqui. Ele fez uma bariátrica que ficou igual um filé. Começou a olhar todo mundo por cima do ombro, começou a se autovalorizar, começou a diminuir as pessoas, porque ele teve uma bênção de ficar magrinho, mas agora se deu um valor acima. Irmãos, quando nós valorizamos de verdade muito a nós mesmos, é porque estamos distante de Deus. Eu sempre falo aqui, quanto mais perto de Deus eu fico, mais as minhas debilidades vão aparecer. Mas quanto mais eu me distancio de Deus, mais eu vou ser o cara, mais eu vou ser o dono da cocada. Por quê? Porque eu estou distante de Deus, eu vou me autovalorizar, porque comigo o buraco é mais embaixo, comigo é mais 500. Quando tem muita água, eu acho que Elias, se tivesse o ronco das águas ali, iria se refrescar ali e não ia tomar simancol. Epa, peraí, o que Deus está querendo comigo? Sabe o que Deus queria com Elias? Vamos analisar quem era Elias, um grande profeta. Um asceta, não houve igual, um asceta significa rigor, muito rigoroso. Ele chegou a dizer, se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre esses 50. Deus não falou assim, Elias, tu pode pedir para me descer fogo, que eu vou mandar fogo. Não, Deus não falou isso para ele, não. Ele fez um teste. Se eu sou homem de Deus, aí Deus fala assim, eu não posso agora constranger esse camarada, ele é meu. Vou mandar fogo. E Deus mandou fogo, consumiu. O segundo capitão de 50, se eu sou homem de Deus, e pumba, fogo neles. Era assim. O terceiro capitão de 50 vem de joelho, meu Senhor, deixa eu te prender, pelo amor de Deus. Eu sigo ordem, eu tenho que te prender. Aí Deus fala, Elias, vai com ele. Elias, toma, pode algemar. E ele vai algemado. É desse homem que nós estamos falando. Mas Deus, mesmo assim, ele sendo um asceta, sendo um profeta rigoroso, um homão de Deus, Deus ainda tinha um projeto maior. E qual é esse projeto? Permitir que a água secasse. Para quê? Ensinar o segredo da dependência. Nós estamos dependentes de quê? Do salário no final do mês? É verdade. Estamos dependendo de quê? Da boa vontade do patrão? É verdade. Estamos dependendo do Temer? É verdade. Da política? É verdade. Mas enquanto não formos dependentes absoluto de Deus, dizer, Senhor, eu dependo da Tua graça. A Tua graça é maior do que a vida. A vida. Outra lição que eu aprendo aqui, nessa experiência de Elias, é a seguinte, quando a fonte seca, é porque Deus está preparando um novo caminho. Mas é aí que a pessoa precisa entender. Ora, se você está no centro da vontade de Deus e a fonte seca, só tem uma coisa, quando roubaram o meu carro. Eu já tinha falado para todo mundo, ó, Deus me deu esse carro, um Voyage, seminovo, nos anos 80, e eu estou falando para todo mundo. De repente vem um sujeito, e sabe o que tinha na mala? Na mala tinha um monte de coisa que eu ia levar para uma viagem na África. Irmãos, eu ia para a África fazer missões, e a mala estava cheia de coisas para a África. E o cara me bota a arma e me leva, e o carro não tinha seguro. Comprei em 36 vezes, tinha pago 4 prestações, faltavam 32. E eu fiquei em Nilópolis assim, sem eira nem beira, sem um tostão no bolso, sem documento, chave da casa, tudo no carro. E com as malas prontas para ir para a África. Eu podia dizer, Deus, eu não vou mais para a África. Olha, arranja outro. Eu falei já para todo mundo.
que tu me deste o carro, e agora o cara vem e leva o carro. Sabe qual foi a minha reação? Senhor, tu tens um outro plano, ok. Queres me dar um melhor do que esse? Eu aceito. Se tu estás levando esse, é porque queres me dar um melhor. E eu descansei nisso. Descansei nisso. Não fiquei, mas Senhor, logo comigo o que vai acontecer? Só falta agora cair um avião na minha cabeça. Importa, irmãos, que quando a fonte secar, você começa a caminhar. Caminha hoje, caminha amanhã, caminha depois de amanhã, continua caminhando. Porque quando a fonte seca, não porque você deixou de fazer algo bom, presta atenção nisso, ou porque você errou. Eu acho que eu, na minha caminhada, devo ter feito algum erro que entristeceu o Espírito Santo. Se está acontecendo isso comigo, é porque o Espírito Santo está triste comigo. Irmão, se toda desgraça acontece é porque o Espírito Santo está triste, nem sempre. Porque a fonte secou, porque você deixou de fazer algo de bom. Quando isso acontece, lembre-se de uma coisa: Deus está preparando um novo caminho para você. Deus está preparando algo melhor, algo novo. Não fique angustiado quando a fonte começa a secar. Não fique desorientado. Deixe Deus dirigir os teus passos. Há um ponto interessante nessa história de Elias. Já preguei aqui algumas vezes. Elias não perdeu o controle quando percebeu que a fonte secou. Esse é o momento mais importante que tem. Vou pedir, Felipe, que abaixe a câmera que eu vou me assentar aqui. A hora que a fonte seca e você para. Não falta mais nada acontecer comigo. O que está faltando agora acontecer comigo? Não falta mais nada. Falta agora um pássaro jogar fezes na minha cabeça. Eu estou pronto para morrer, só falta enterrar. Falta mais nada acontecer comigo. É como alguém que está com o pé descalço, porque o sapato furou. E ele fica muito triste, de repente ele vê alguém passar sem pé. Aí ele olha, ele está só sem um sapato, mas ele tem os dois pés. O que é melhor? Ficar sem pé ou ficar sem sapato? Sabe o que acontece quando eu ando sem sapato? O meu pé fortalece. Eu fiz uma caminhada com tênis na beira da praia. E quando eu voltei, 2 horas de caminhada, eu tirei o tênis e comecei a andar descalço na beira da praia. Além de me dar mais conforto, fortaleceu os meus pés. Elias estava disposto a seguir a ordem de Deus, fossem quais os resultados dessem. Não importa que o rio vai secar, não importa que a fonte vai secar, eu tenho que ficar no centro da vontade de Deus. Deus ordena os corvos para sustentar o profeta. Mas interessante aqui é que os corvos trazem coisas para Elias que não pertencem à cadeia alimentar deles. Mas quem foi que deu a ordem aos corvos? Foi o mesmo que disse: haja luz e houve luz. O Todo-Poderoso. E agora, Elias começa a sentir fome. Ele começa a perceber que tem fome. De repente, ele percebe no ar. Corvos trazendo comida. Pão fresco. Não sei como é isso, não sei que padaria foi. E carne fresca para Elias. E trazia pela manhã e trazia à noite. Em nenhum momento o servo de Deus foi abandonado.
Em nenhum momento ele foi esquecido, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Deus entra em cena novamente, ordena Elias que caminhe na direção de outra cidade. Aí Elias pensa assim, se eu fosse ele, eu pensaria, epa, até que enfim que acabou o meu calvário. Eu vim para cá, a água acabou, eu estou há dias sem tomar banho, estou aqui pela misericórdia, comendo aqui pão que os corvos trazem, carne, mas eu estou vivo. Mas agora eu vou deitar e rolar, porque eu já passei no teste. Deus vai me mandar para um manancial, e ele não está sabendo que Deus está mandando ele para uma cidade condenada a passar fome, miséria. E Deus tira Elias de um lugar difícil, leva para uma cidade condenada. Durante 1 ano, Elias permaneceu na dependência das águas do Querite e dos corvos, 12 meses. Agora está sendo enviado para a sede do demônio. Ele está sendo enviado para a sede de Baal. Porque o rei queria ver Elias pelas costas, queria destruir Elias. Ele já tinha enfrentado uma vez, e Deus aí deu uma colher de chá, tirou Elias da frente do confronto. O que Deus desejava era criar no coração de Elias uma dependência absoluta dele. Com tudo isso aqui, Elias ainda não estava preparado, e Deus tinha um projeto maior na vida dele. Muitas vezes nós somos levados por caminhos que nos assustam, caminhos que nos atemorizam, que nos levam a grande medo. Mas tenhamos a certeza de que quem está dirigindo nossos passos sabe o que está fazendo. Porque quando nós ouvimos o homem, ele também não sabe. Mas quando ouvimos Deus, nós sabemos que Ele conhece e sabe todas as coisas. Ele vai à cidade de Serepta. Elias não só aprende a depender de Deus, mas também aprende a ensinar uma mulher a confiar no Senhor. Olha só que coisa bonita. O meu sucesso arrasta outras pessoas no meu sucesso. Ele vai ali para ensinar uma mulher a confiar em Deus. A mulher só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, faria um bolo, dava para ela, para o filho, e ia morrer de fome. E Elias faz uma coisa que na ótica humana era uma coisa sem jeito. Ele diz, não é assim não. Não é assim que funciona. Esse bolo você vai fazer primeiro para mim. Faz para mim. A mulher podia dizer assim, você não tem vergonha na cara não explorar uma viúva? Eu sou viúva, só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha, e você manda fazer primeiro para você? Esta é a lição que Deus deseja nos ensinar nesta noite. Ele quer nos preparar para enfrentarmos os grandes desafios da vida. Precisamos aprender, confiar nele e não nas circunstâncias. Você está vivendo circunstâncias. Não fique atemorizado pelas circunstâncias. Confie naquele que Deus, que é outra circunstancial. Ele está acima das circunstâncias. Quando a fonte secar diante de seus olhos, afine os seus ouvidos. Porque Deus quer falar. Quem pode dizer amém? Parece que Deus está querendo falar com alguém aqui. Fale comigo, quando a fonte secar, não se desespere. Nós vamos nos colocar nas mãos do Senhor e deixar que Ele dirija a nossa vida. Quando a fonte secar, Ele vai nos conduzir em segurança. É bom andar no centro da vontade de Deus. Não fique desesperado. Um dia desse eu fui conversar com uma pessoa que estava desesperada. E agora, pastor? E agora, comendo as unhas? E agora, pastor, o que eu vou fazer desse jeito, pastor? Eu não tenho recurso para resolver. O que eu vou fazer, pastor? Eu não sei como. Minha vida está indo rolando de morro abaixo, pastor. Calma. Calma.
Olha, Deus não tem nenhuma obrigação de atender desespero. Olha, Deus não atende a desesperado. Sabe por quê? O que é desespero? A falta de fé. Eu estou desesperada, falta de confiança em Deus. O meu desespero me leva a dizer, eu não confio em Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você já viu o túnel? Quanto mais vê o fundo do túnel, e quando a gente consegue olhar uma luz no fundo do túnel, já é uma grande coisa. Uma luz no fundo do túnel, para Deus, é tudo que Ele precisa. Outra coisa, é o teu problema. Fale comigo, o meu problema é material para Deus trabalhar. Pense nisso. Eu vou pedir aos obreiros que somos sérios como os 300 de Gideão agora. Sério, não converse com ninguém, suba sério, suba com a cara fechada para o diabo, que nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Você que está em casa, comece agora a colocar o teu pedido aí, se já não colocou. Quem sabe, muitas dessas coisas foi falado aqui, está acontecendo com você. Já houve momentos na minha vida que eu quase me desesperei. E Deus mudou as circunstâncias. Porque Deus, Ele é campeão em mudar circunstâncias. Ele sabe fazer isso como ninguém. Mudar as circunstâncias. A fonte secou. Deus quer te dar muito mais. Muito mais. Quando levaram o meu carro, eu fiquei sem eira nem beira. E tinha tanta coisa de valor dentro do carro, que eu pensava, nunca mais eu vou ter essas coisas. Só que Deus deu uma mudada. Ele me deu muito mais, muito mais. E ainda tem mais, hein? Fique atento. Eu tinha levado o carro no lava-jato. E o sujeito que me atendeu lá, meio pancado. Mas Deus usa os pancados também. O cara que é pancado, Deus usa para você. Ele chegou para mim, missionário Batista, falou assim, qual o telefone da sua casa? Eu olhei para ele assim, e o que ele faz? Na minha via, porque tinha 2 vias, ele escreve o meu telefone na via que ele ia me entregar. E eu cheguei dentro do carro, fiz assim, ó, pum, ó, pum. Sei lá para onde foi aquela via que tinha só, não tinha carbono. Não tinha carbono. Ele bota o telefone ali. Irmãos, o sujeito coloca a arma na minha cabeça. Eu parado assim, põe a arma na minha cabeça. E ainda demorei querendo pegar minha pasta. Tu quer morrer? Tu quer morrer? E eu não pude pegar minha pasta com meus documentos, com tudo. E ele foi embora. Aí eu comecei a ligar para as igrejas ali de perto, olha, fecha a Dutra, assim, na oração, fecha a Ponte Rio-Niterói. Aí as igrejas começaram a orar, e de repente, um guarda policial, militar, vem com fusquinha e viu o sujeito dançando dentro do Voyage, que é um motor 1.8, anda muito mais do que o fusquinha, motor de alta performance. E o policial foi chamado a atenção, olhou assim para ele, falou, já prendi esse camarada. O ladrão olhou para o policial e queimou o pneu. O policial foi atrás, só que o Voyage sumiu. Mas o policial tinha faro de polícia, ele foi atrás, e lá na frente Deus tira toda a gasolina do Voyage, e o carro enguiça de gasolina numa subida onde tinha uma rampa.
O ladrão puxou o freio de mão, deixou com a chave, com tudo dentro, chave da minha casa, documento, tudo, e saiu rolando a ribanceira. O policial chegou lá, pegou o carro e pensou: o que eu vou fazer agora? O certo é levar para a delegacia. E ele não quis levar para a delegacia. Ele parou o carro dele no meio-fio, tirou um pouco de gasolina, colocou e levou o meu carro para a casa dele, tudo errado. E ele não dormiu a noite toda, ficava uma voz: devolve ao dono, devolve ao dono, devolve ao dono. Aí ele abriu o carro, começou a procurar, e de repente ele acha aquele papel do Lava Jato, com o telefone da minha casa. Ele ligou e está dizendo assim: seu Isaías, é ele mesmo. O senhor teve um carro roubado? Tive sim. Olha, não sou ladrão não, eu sou policial militar, estou com meu contra-cheque aqui. Se você garantir que vai me trazer de volta, eu levo o carro na tua casa. Estou fazendo tudo errado, mas eu não sei nem quem é você, o que você é, porque eu não dormi. Você deve ser alguém muito importante. Quem você é? Como é que eu perdi o sono desse jeito? Essa voz falando no meu coração direto. Eu falei: eu sou servo do Altíssimo. Sabe, o meu rei é Jesus Cristo. Ele falou: logo vi, tinha alguma coisa nisso aí, não podia ser outra coisa. Está aqui, ó, meu contra-cheque, não sou ladrão não. Está aqui, ó. Está aqui a chave do seu carro. Agora você cumpre a sua palavra, me leve em casa. Não quero mais nada, é só isso. Ele ainda disse para mim assim: olha, a placa do carro está dentro da mala. Deus muda as circunstâncias. É aí que vamos orar. Deus muda. Boa noite, doce e amável e gentil Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Espírito Santo, com sua augusta e gloriosa presença. E se sinta à vontade aqui conosco. E eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, quantas terras áridas, Senhor, estão, Senhor, precisando que venha, Senhor, cair uma chuva do Senhor. Quantas pessoas, ó Pai querido, estão sentindo uma sequidão tão grande, não estão encontrando forças para se manterem de pé. O desânimo, Senhor, o cansaço sobrecarregou esta vida, Senhor. Mas uma certa feita Jesus afirmou: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Derecanto e desbjurgeblest, ao atstende, ao atspelgeblest, ao andoconosika mandorocomondoreble. Ó Deus, é no nome poderoso de Jesus Cristo. Quantas vidas, Senhor, que estão agora, Senhor, aqui assentado na igreja. Quantas pessoas que estão em casa, Senhor, assistindo esse culto pelo Facebook, e perderam até mesmo a esperança, perderam, Senhor, até mesmo o prazer de viver, porque, Pai, as situações se levantaram a tal ponto que o desespero bateu a porta do coração desse teu filho, dessa tua filha. Pai querido, Pai amado, esta mulher que saiu de casa, esse esposo que saiu de casa, esse filho, Senhor, que rebeldemente falando, Senhor, saiu de casa sem falar com o pai, sem falar com a mãe. Mas a tua palavra diz, Senhor, ainda que porventura a mãe venha abandonar o filho que amamenta, o Senhor de maneira alguma irá nos abandonar. E eu creio no Deus que restaura a família, eu creio no Deus que envia água para o sedento. Beremanto, idio, estende que forga. Beremanto, iquino, de quino.
Que venha agora, Senhor, a água da vida, a água que sacia a sede, assim como tu fizeste com aquela mulher samaritana. Mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu pediria a água da vida, a água da vida. Vem a água da vida, precisamos de ti nesta noite. Vem restaurar Beremanto, o camante, o quiniquete, o quebe, o camante. Quantas pessoas que estão agora com depressão, quantas pessoas, ó Senhor, que estão agora com síndrome do pânico e não sabem mais o que fazer. Já foram no psicólogo, já foram no terapeuta, já foram, Senhor, no psiquiatra, Senhor. Estão tomando altas dosagens de remédio, medicações para tudo quanto é coisa, Senhor Deus. Mas o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que sara. Venha sarar as feridas da alma do teu povo. E aquilo que é impossível aos homens é possível ao Senhor. Como diz a tua palavra, se creres, verás a glória de Deus. Em nome de Jesus, igreja, receba a água viva agora, em nome de Jesus. Você que está anotando o seu pedido aí, nós vamos orar especificamente para aquilo que você está pedindo. Missionária Patrícia, vem até aqui. Olha, ela não sabe o que você está pedindo, mas Deus pode revelar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entendemos a mensagem que foi enviada nessa noite. E a mensagem é dependência de Ti, Senhor. As tentativas de outrora, as tentativas confiando em homens, confiando em carros e cavalos, foram frustradas. As tentativas, Senhor, foram acabadas. E agora secou a esperança. Espírito Santo, nós entendemos que é dependência de Ti. Então, Senhor amado, revela-te a nós. Revela-te a nós, Senhor. Queremos nos prostrar. Queremos, Senhor amado, entregar, Deus, a nossa vida em Tuas mãos. Confiar em Ti verdadeiramente, entregar o nosso caminho, Senhor, a Ti. As tentativas já foram frustradas, Senhor. Quantas tentativas, Senhor, decepcionantes. E agora, Senhor, Tu fala que é dependência. Senhor amado, Teu povo se prostra diante de Ti. E vem, Senhor, declarar. Vem declarar que reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, somos dependentes de Ti. Faça o Teu querer e a Tua vontade. Entra nos lares, Senhor amado, aonde esta palavra veio de encontro. Que veio reconhecer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que a solução não está em homens, que a solução não está em médicos, que a solução não está no dinheiro, mas a solução estamos em olharmos para Ti. E quando o rio secar, quando o mar secar, ficaremos com ouvidos aguçados a ouvir a Tua voz. Dá-nos sensibilidades, dá-nos sensibilidade, Espírito Santo, para saber que é a Tua mão que está no controle da situação. Espírito Santo, renova-nos nessa noite. Renova-nos nessa noite. E dá-nos, Senhor amado, uma confiança tal a qual nunca tivemos antes, Senhor. Que venhamos reconhecer que é o Senhor dos exércitos que está no controle da nossa vida. E que a nossa vida seja para a glória e honra do Teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, na quinta-feira nós estaremos de volta com o missionário Henrique Paiva. Deus está usando a vida dele e você não pode ficar em casa. Olha, venha e você vai ser abençoado grandemente. Está orando,
está jejuando, está se preparando para ser usado como um canal para a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Nós agradecemos a todos